Boa noite para quem tá entrando. Polly, Edi, Larissa, Pastor Ruben entrou. Boa noite a todos. Isabela acabou de entrar. Um sol especial aqui, ó. Pode ligar. É, nesse horário a gente tem que vencer o sono, né, Larissa? Mas é assim mesmo. Sânia entrou, Caio. Até hoje não descobri qual que é o jejum do Caio, mas o jejum é pessoal, né, Caio? Esperar mais 2 minutinhos aí pra gente começar. A Aninha aqui em casa virou um evento. O João e a Aninha esperam todo dia a live e eles ficam doidos aqui, fica mandando o foguinho, a mãozinha. O que é, Caio? É doce? O Atos também entrou. Espera mais um minutinho aqui e a gente começa. Marcos e Marco entraram. Aí, o Caio toda vez ele coloca uma coisa diferente. Mas é assim mesmo. Gente, é muito bom, né? Vamos começar. Tentar ser o mais objetivo possível. Tá bem, então vamos lá, vamos começar. Tem sido um sacrifício, não só o jejum, mas como também esse horário, né? Ficou a gente sacrifício de às vezes esperar para ter essa live e é muito importante esse momento junto, essa oração junto como igreja, né? E na verdade já foi falado bastante aqui pelos pastores, né? O pastor Ruben, a pastora Márcia, a pastora Dati, né? Até na igreja a gente já falou bastante sobre o jejum em si, sobre a importância do jejum e a gente ficou muito definido que esse jejum ele é um crescimento espiritual para nós, né? Ontem mesmo no culto o pastor falou que o jejum ele é com propósito, mas também com compromisso e nós precisamos entender isso, né? Então eu não quero bater muito nessa tecla do jejum em si, porque eu acho que já está muito claro, né? Uma vez eu escutei o pastor Luciano Subirá uma vez falou que só quem sabe, quem está fazendo o jejum, sabe o resultado. E é muito interessante isso, eu não sei quanto a vocês, quando a gente está nesse jejum, eu acho que a nossa sensibilidade, vamos dizer assim, espiritual, ela fica mais aguçado, assim, né? A gente fica mais sensível ao espírito. É interessante que quando a gente faz um jejum de um dia, por exemplo, a gente foca muito na questão do reino. Isso é muito importante. E quando a gente faz um jejum mais longo, assim, de 12 dias, eu não sei quanto a vocês, se vocês têm esse sentimento também, para gente que a gente assim fica realmente mais alinhado. Por isso que é importante a gente não ficar somente em um jejum anual, né? Vamos ter esse hábito de jejuar, de colocar, de buscar, né? Porque quando a gente está em jejum, a gente está buscando, a gente está orando. Então essa parte da questão espiritual, acho que já ficou muito definido. O texto que nós estamos usando é Apocalipse 22, versículo 1 e 2. Não vou ler ele aqui, mas ele fala de 12 frutos ou de 12 colheitas, né? Então nós estamos nesse propósito de jejum, é claro que cada um colocando, né, é, os seus pedidos a Deus, né, fazendo seus pedidos a Deus, tanto espiritualmente como materialmente, fisicamente, mas um dos motivos desse jejum também, até conversei um pouco com a Carol ontem, é que esses 12 frutos ou 12 colheitas, ele representaria os 12 meses de 2024, né? Por isso que esse texto foi escolhido, ou o texto nos escolheu. É, então, cada 12 frutos que representariam os 12 meses. Então, hoje nós estamos na metade, no sexto mês, no sexto dia, o que representaria também talvez junho. Então a gente precisa entender isso, que nós estamos fazendo nossos pedidos, mas nós estamos consagrando o ano de 2024 ao Senhor,
né? E eu quero me ater hoje, em poucas palavras aqui, nessa palavra consagração. O que é essa consagração? Porque nós precisamos entender isso para alinhar algumas coisas. Nós estamos consagrando os meses ao Senhor, nós estamos consagrando ao Senhor o ano de 2024. Claro, fazendo os nossos pedidos, mas nós precisamos entender isso. Como eu falei, só quem faz esse pedido, só quem faz esse jejum, sabe a resposta certa vem do Senhor. Né? Então, a gente precisa entender algumas coisas. A consagração no Novo Testamento, ela não vem muito com essa palavra. Se você pegar no Novo Testamento, você não vai escutar e ver muito essa palavra consagração. Ela vem em outros formatos, como, por exemplo, oferecer, entregar, santificar. Então nós estamos fazendo o quê? Nós estamos entregando, nós estamos oferecendo, santificando o ano de 2024 ao Senhor, consagrando. E aqui eu quero só fazer um paralelo do Velho Testamento para o Novo, para a gente poder entender. O que era a consagração, e isso a gente vê muito no Velho Testamento, que é uma simbologia do Novo, que é essa consagração no Velho Testamento, os levitas se consagravam, os sacerdotes, né? O templo era consagrado. E é interessante que em Êxodo capítulo 19 fala que os sacerdotes que iam se aproximar do Senhor deveriam se consagrar, senão eram fulminados. É interessante isso. E em 1 Crônicas capítulo 15 fala o seguinte, que os levitas e os sacerdotes precisavam se consagrar para carregar a arca do Senhor. E a gente traz essa simbologia do que é a arca do Senhor, é a presença de Deus. Ou seja, a gente precisa entender que a consagração atrai a presença de Deus. Então, a partir do momento que nós estamos consagrando ao Senhor o nosso ano de 2024, nós precisamos entender que nós precisamos também nos consagrar. Né? E aí eu trago já o texto do Novo Testamento, que a gente pergunta, mas onde está a presença de Deus? No Velho Testamento talvez é aquela simbologia da arca, mas onde está a presença de Deus? E aqui eu quero ler alguns textos com vocês que falam o seguinte, Efésios 1:3 fala o seguinte, porque Deus nos escolheu antes da criação do mundo para ser santo e irrepreensíveis na sua presença. Olha só o que fala 1 Coríntios 3,16. Vocês não sabem que são santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? E Jesus ele fala em João capítulo 14, versículo 16. Eu pedirei ao Pai e ele lhes dará um outro conselheiro para estar com vocês para sempre. Olha só, o Espírito da verdade, o mundo não pode recebê-lo, porque eles não vê, eles não o conhecem, mas vocês o conhecem. E ele falou o seguinte, porque esse Espírito vive em vocês e estará com vocês. Essa é a presença que está em nós. Por que eu estou lendo tudo isso? Porque eu quero ler, e eu quero que você preste atenção num versículo de Provérbios 16, versículo 3. A gente sabe que Provérbios é um livro é um tesouro, né, para nós. E eu quero que você preste muita atenção só nesse versículo. Provérbios 16, 3 fala o seguinte, consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Então hoje eu quero chamar a atenção da igreja nesse sentido. Nós estamos consagrando o ano de 2024, oferecendo ao Senhor, pedindo ao Senhor as bênçãos dele. Mas é necessário também o quê? Que nós também estejamos em consagração, porque essa consagração atrai a presença. Então a sequência aqui, ela é bem simples. Nós precisamos viver consciente da presença de Deus. E quando a gente vive consciente da presença de Deus, nós temos a consciência do quê? De que eu preciso me consagrar. Eu preciso me consagrar para que essa presença habite em mim. E aí eu entro no versículo de Provérbios que fala o seguinte, se eu consagrar tudo que eu faço, os meus planos serão bem-sucedidos. É muito interessante isso, é uma engrenagem que vai se fechando, é um ciclo. Ou seja, a presença de Deus exige de nós, a presença de Deus exige de nós o quê? A consagração. E eu consagrando a minha vida, tudo que eu faço, os meus planos serão bem-sucedidos. Tá vendo que tanto que não é simplesmente o pedir, né? E nós precisamos alinhar isso, né? A palavra de Deus, o Evangelho, é uma instrução para nós. E nós precisamos seguir essas instruções, né? Eu vejo aqui que nós precisamos alinhar essa caminhada.
né? Então, eu acredito muito que nós vamos viver a plenitude daquilo que Cristo tem para nós em 2024. Nós vamos viver sim a plenitude do que Cristo tem para nós, né? O livro de Provérbios, o versículo 9, ele fala, e eu vou encerrar aqui, ele fala o seguinte: em seu coração um homem planeja o seu caminho, mas o Senhor é que determina os seus passos. Olha só que interessante isso. É por isso que nós falamos que quando nós fazemos esse jejum, nós temos a certeza que o resultado é aquilo que Deus tem para nós. Porque pode ser que realize os meus desejos? Pode. Mas pode ser que não realize. Por exemplo, Davi, quando ele jejuou pelo seu filho, que ele teve com Betseba, o resultado não foi esperado. O filho morreu. Mas ali ele teve a certeza. Ele foi ao templo, ele orou, ele agradeceu porque ele teve a certeza. E é isso que nós precisamos ter, né? O propósito então desse jejum é ter a certeza de que Deus ele vai direcionar os nossos passos, mas que nós precisamos que atrair essa presença como? Nos consagrando. Que em 2024, todos os meses, nós possamos andar em santificação, em consagração. Amém? Eu queria orar nesse sentido hoje com a igreja, né? Nesse sentido de se consagrar, de entender que é necessário essa presença em nossas vidas. Amém? Quero convidar todos a fechar os seus olhos e fazer essa oração de entrega desse sexto dia de jejum. Amém? Querido Deus, eu quero te agradecer essa noite. É o sexto dia, Pai, que nós estamos entregando o nosso jejum a Ti. Sabemos que cada um está fazendo da sua forma, do seu jeito, mas que o Senhor tem olhado para nós, Pai. Nós temos a plena confiança de que o Senhor é um Deus que olha para a Tua igreja. Eu te peço que o Senhor abençoe cada um, cada pedido, e que a gente possa viver com a consciência da Sua presença em nossas vidas, Pai. Que a gente possa ter essa sensibilidade de que nós precisamos também entrar em consagração. Todos os anos, 2024, nós vamos viver a plenitude do que o Senhor tem para nós, mas nós precisamos viver com a consciência da Tua presença. Eu sei que a Tua presença é algo, sabe, que nós não podemos abrir mão dela, Pai, porque é algo extraordinário em nossas vidas. O que nós precisamos, a palavra de Deus que foi do agrado do Pai, que no Filho habitasse toda a plenitude. É em Jesus, é Jesus perto de nós. É em Jesus que habita toda a plenitude. Eu quero colocar a tua igreja diante do Senhor, esse jejum, Pai, essa consagração do ano de 2024 nas tuas mãos. Pai, faça o teu querer. O homem faz planos, mas a resposta e os passos é o Senhor que determina. E nós queremos e confiamos naquilo que o Senhor tem para a tua igreja, Pai. Isso que eu te peço essa noite, em nome de Jesus. Esteja abençoando cada um que está aqui nessa live agora, aqueles que vão assistir depois. Em nome de Jesus, abençoa cada família aqui representada. Abençoa a tua igreja. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Amém. Amém? Quem pode dizer amém? Aleluia, glória a Deus. E agora a gente pode dormir, né? Deus abençoe a todos. Amém? E agora eu vou encerrar a live aqui. Amém? Deus abençoe a todos.